Urian, como é que você está de tempo? Eu não sei, eu tenho uma outra convidada, você pode continuar conosco, pelo menos para mais uma pergunta, e aí depois eu me despeço de você, pode ser? Consigo ficar mais um pouco, sim. Te coloquei contra a parede, mas vai ficar ser difícil você me dizer não agora, né? Não, Patrícia, tenho que ir. Vou chamar para dividir tela conosco. A Denilde Rose-Hacker, ela é professora de Relações Internacionais da ESPM, mestre em Ciência Política, especialista em Política Externa do Brasil e Comportamento Político. Denilde, obrigada pela presença, bem-vinda ao Mapa Mundi. Prazer é todo meu, Patrícia, obrigada. Queria uma análise sua em comparação ao que disse o Urian há pouco, lá no comecinho, quando eu perguntei a ele a análise que ele fez desse novo momento das relações diplomáticas e econômicas entre Brasil e Estados Unidos após a reunião presencial entre Trump e o nosso presidente Lula. Eu gostaria que você fizesse essa análise também para o Urian rebater logo em seguida. Bom, obrigada pela pergunta, prazer estar aqui com o Urian e poder conversar sobre esse tema. Olha, acho que o Brasil conseguiu, aí ao longo desse processo, de fato, gerar uma aproximação. A gente destravou a negociação que estava sem canais de negociação, então a partir aí do encontro, breve encontro do Trump e Lula na ONU e depois agora com o encontro na Malásia, a gente percebe que você consegue ter o canal e ter um canal de alto nível de negociação, então em que possa se avançar de fato em chegar a algum entendimento. Acho que ainda é um ambiente de incertezas, como foi dito, o Trump tem uma imprevisibilidade muito grande, então isso sempre afeta o processo, mas acho que o Brasil conseguiu tirar o foco das questões políticas, trazer a negociação para o âmbito técnico e comercial, o que nos dá uma vantagem em termos de narrativa e dados e informações para defender os setores brasileiros que estão sendo atingidos, que foram atingidos e continuam aí sofrendo com as tarifas, e também com a questão de conseguir estabelecer um nível de negociação em que você possa estabelecer barganhas. Acho que no caso brasileiro, eu olharia para negociações que os Estados Unidos fizeram com a Malásia, com a Indonésia, com a Austrália, porque são acordos em que as questões comerciais entraram terras raras, então o acesso americano de investimento para de minerais raros nesses países e também alguns aspectos da bilateral em termos de questões sobre regulação de redes sociais, tarifas, regulação de investimento. Então, acho que a gente pode olhar aí esses acordos, algumas pistas também do que pode ser o acordo dos Estados Unidos. Nesse primeiro momento, é suspensão das tarifas, pelo menos para ter um alívio para os setores exportadores e a gente conseguir aí ter esse processo de negociação mais de médio e longo prazo. Urian, o que seria uma boa estratégia para o Brasil em termos de negociação diplomática para se chegar aos objetivos econômicos, para conseguir uma redução mais imediata, tendo em vista o que disse a autoridade do Departamento de Tesouro aqui, que as reuniões estão acontecendo e vão acontecer imediatamente, mas ele falou em semanas e meses para se atingir um resultado. O que seria uma boa estratégia? O que pode estar em cima da mesa? O que o Brasil pode negociar em primeira mão? Você acha? Qual setor é o mais emergencial hoje? Bom, primeiramente, bom dia, professora Denilde. Já acompanha há bastante tempo, é um prazer estar com você aqui. Olha só, eu acho que
o Brasil ele tem feito um bom trabalho no sentido de ter feito aquilo que eu chamo de uma ofensiva em diferentes frentes. Eu vejo que toda essa reaproximação dos Estados Unidos com o Brasil agora, ela não pode ser atribuída apenas a um único ator. Então, teve um papel bastante importante, por exemplo, do setor privado brasileiro, que agiu ali. Até existem alguns empresários que tentam brigar pelo crédito de quem ajudou a fazer essa aproximação. Seja o Joesley Batista, seja o João Camargo, que postou nas redes sociais uma foto com a chefe de gabinete da Casa Branca. Então, tem havido sim uma ofensiva nesse sentido. Outro exemplo importante que eu acredito que eu até tenha trazido em algum momento aqui foi a carta aberta do presidente Lula ao Donald Trump, publicada no New York Times. Por que eu digo que essa carta é importante? Não porque o Donald Trump resolveu acordar um dia, pegar um café e ler o jornal. Não. Mas porque essa carta, ela traz diversos números que são muito importantes e que acabam influenciando aquelas elites norte-americanas que, por sua vez, conseguem pressionar o Donald Trump. Elites políticas, elites econômicas. Então, ele pega e fala com diferentes setores da sociedade norte-americana e mostra que os números, né, nas relações comerciais bilaterais acabam favorecendo também os Estados Unidos. Eu diria que algo que o governo brasileiro poderia fazer agora é dar uma sinalização de que está disposto de abrir mão em algo. Abrir mão da soberania, muito difícil. Porém, existem alguns lugares que talvez nesse momento agora, de tanta imprevisibilidade do Donald Trump e de tanta vontade do Donald Trump de tentar mostrar a vitória a qualquer custo, que talvez o governo brasileiro tenha que flexibilizar. E eu falo principalmente da questão das big techs. Eu entendo a importância de você precisar regulamentar, de você ter que responsabilizar essas empresas, porque a gente já sabe, eu não preciso nem dizer a consequência da libertinagem, né? Enfim, do que representa essa atuação sem regulamentação das big techs. Porém, talvez não seja o momento desse cerco contra as big techs no Brasil. Talvez seja algo que, pelo menos agora, deva ser deixado de lado para que, pelo menos, alguns setores da economia brasileira não sejam sacrificados. Então, talvez isso aí. Denilde, a gente viu aqui nessa semana o Senado norte-americano aprovar uma proposta para redução das tarifas, afirmando que não há emergência nacional econômica, e foi aprovado pela maioria porque houve o sim de 5 senadores republicanos. Aqui tem aprovação primeiro no Senado, depois na Câmara dos Representantes, que equivale à Câmara dos Deputados no Brasil. A Câmara aqui tem maioria republicana, partido de Donald Trump. Então, a análise que se faz nos bastidores aqui é que é muito improvável que, quando exista a votação na Câmara, que isso seja aprovado. Como você vê a aprovação dessa proposta no Senado, o que isso indica e os efeitos práticos que isso pode ter, né, nessa negociação que está em andamento entre as equipes dos dois governos? Patrícia, acho que foi importante, né, e como é colocado, teve várias estratégias aí que o governo brasileiro fez. Um escritório de lobby fortemente junto aos congressistas americanos. Então, acho que esse também é um resultado aí dessa estratégia de conseguir convencer setores internos nos Estados Unidos dos impactos, né, das tarifas e principalmente de alguns produtos brasileiros exportados que afetam diretamente o consumidor americano, e isso a gente entra agora numa lógica americana muito importante também, que é as disputas regionais, estaduais, dos processo da renovação da Câmara de Deputados no ano que vem. Então as bases acabam sendo afetadas e né? Então a gente conseguiu entender que era preciso também
fazer um jogo de pressão nos Estados Unidos. Como você colocou, a Câmara dos Deputados provavelmente mais difícil de aprovar, interesses locais pesam muito. Os setores agrícolas americanos e contrários às tarifas, setores sindicais que também são contrários, que acabam usados. Então, mesmo os democratas que são propensos a apoiar um pleito brasileiro nos países e contrários ao Trump, as bases internas, né, expressões dos eleitores das suas bases acabam sendo também importantes para definir esse processo. Então, por isso, a gente tem aí mais dificuldade dessa estratégia. Mas ela foi uma sinalização importante para o pleito. A gente sabe que o Brasil, além das tarifas, a gente tem a investigação, né, na seção 301, que é uma investigação que trata aí de uma série de pontos da relação bilateral. Então, passa por uma discussão que aí o Brasil ganha e reforça as ações que estão sendo feitas tanto junto aos órgãos de investigação sobre as questões de comércio, quanto também as questões jurídicas que estão sendo colocadas com relação ao tarifaço. Então, é mais um elemento para essa construção de uma ação e das estratégias que estão sendo feitas. Quanto aos produtos, acho que a gente tem que olhar algumas bases, né? Setor de carnes tem uma mobilização importante nos Estados Unidos, que pressiona para a manutenção de tarifas contra setores. Tem também o setor de laranja, né, das regiões ali da Flórida. Então todos esses interesses locais acabam também sendo empecilhos para que a gente tenha um avanço nessa frente. Inclusive com outros parceiros, a diminuição, por exemplo, das tarifas com a China agora, vai afetar o nosso setor de soja, que estava sendo mais solicitado para exportar para a China, provavelmente agora vai ter uma redução em função de que os Estados Unidos conseguiram um acordo para a China voltar a comprar a soja americana. Então, esse jogo no comércio exterior, a gente tem que olhar no geral as estratégias, mas também a cada produto, porque tem jogos e pressões que são de diferentes atores, e acho que isso a equipe do Ministério da Indústria e Comércio, junto com o Itamaraty, tem sido bastante capaz de olhar e entender essas dinâmicas. Purian, sua análise final em relação a esse assunto e também a mesma pergunta que eu fiz a ela, direcionar a você, o impacto que a votação das tarifas brasileiras no Senado teve ou pode ter na negociação das equipes dos dois países que está em andamento. O impacto que essa aprovação tem, apesar de ser muito pouco provável que isso seja aprovado na Câmara, o impacto que isso pode ter na negociação das duas equipes. A votação no Senado ela não muda a lei por enquanto, mas ela mostra que existem rachaduras visíveis na base republicana e que mesmo entre os aliados de longa data do Donald Trump, porque alguns republicanos votaram pelo fim das tarifas, cresce uma percepção de que essa política comercial do Trump ele virou um jogo bastante perigoso e bastante pessoal. Então, não é que acredito que fortaleça a posição brasileira necessariamente diretamente, mas enfraquece a posição norte-americana. E aí isso acabaria beneficiando o Brasil. A mesma coisa agora com o Canadá também, porque o Canadá, ele também houve uma votação para que essas tarifas elas fossem consideradas ilegais. Perfeito. Urian Fancelli, mestre em Relações Internacionais, está conosco desde o começo do Mapa Mundi. Agradeço demais sua participação. Feliz em dividir tela contigo mais uma vez, Urian. Obrigada. Obrigado, o prazer é meu e deixo você em ótimas mãos com a professora Denilde.
Muito obrigada. Denilde, antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu vou chamar agora uma reportagem que foi ao ar no SBT Brasil sobre o acordo entre Estados Unidos e China, e é o assunto que eu gostaria de repercutir com a senhora logo em seguida. Vamos assistir então a reportagem sobre esse acordo que Donald Trump fechou com Xi Jinping. Uma trégua. Assim, Donald Trump e Xi Jinping decidiram depois da reunião na Coreia do Sul. Foi o primeiro encontro presencial entre os dois presidentes desde que o republicano voltou à Casa Branca. A última vez que eles se reuniram foi em 2019, durante o primeiro mandato de Trump. Pelo acordo, os Estados Unidos vão cortar 10% da cobrança das tarifas sobre os produtos chineses. Ao fim, o índice cobrado deles vai ser, em média, 47%. Em troca, Pequim concordou em suspender por 1 ano as restrições à exportação de terras raras, voltar a comprar soja americana e aumentar o combate ao tráfico de fentanil. Encontrados na natureza em várias partes do mundo, os minerais desejados pelos norte-americanos são essenciais na produção de componentes eletrônicos, telefones celulares e armamento militar. O termo raro se refere aos 17 elementos químicos, assim como os da tabela periódica. São chamados raros porque é difícil quebrar as moléculas e separá-los, explica a geógrafa. Esses minerais também estiveram na pauta durante as negociações entre Estados Unidos e Brasil pelo fim das tarifas. O acordo entre as duas maiores economias do planeta vai agora gerar um momento de atenção no mundo. No Brasil, a expectativa é para ver como a venda da soja norte-americana para o país asiático vai afetar os produtores aí. Segundo o Departamento de Tesouro aqui dos Estados Unidos, a China se comprometeu a comprar 25 milhões de toneladas do produto nos próximos 3 anos. Desde o início da cobrança das tarifas pela administração Trump, os chineses passaram a substituir a soja norte-americana pela do Brasil. De volta a Washington, Donald Trump terá que lidar aqui com o mercado interno. A Casa Branca não divulgou se vai poder ou não baixar ainda mais as tarifas dos produtos chineses. Denilde, quem ganhou mais com este acordo? China ou Estados Unidos? Olha, olhando aos termos que foram divulgados, a China conseguiu concessões importantes aos Estados Unidos, né? A suspensão das regras de investimento para as empresas chinesas, a questão também do processo aí com relação aos produtos chineses. Então, em termos para a China, o que era mais estratégico foi importante na negociação. Os Estados Unidos também ganharam, e aí, voltando à questão da base local, o Trump precisava dar indicações positivas de que tinha ganhos, então a questão da soja é uma delas, a questão de conseguir uma prorrogação aí do prazo também para a implementação das medidas de restrições sobre exportação de terras raras também foi importante, mas a percepção geral de todos é que primeiro foi uma trégua, não foi um acordo que possa ser visto como para sustentar o relacionamento dos dois países. Então, as tensões ainda continuam, mas há um período de trégua. E segundo, que a China conseguiu mostrar que, ao colocar as questões das terras raras, ela conseguiu fazer com que os Estados Unidos tivessem que sentar na mesa de negociação e também retroceder em alguns dos pontos. Então, é menos o resultado, mas mais a dinâmica do diálogo entre o Xi Jinping e o Trump, que deixa aí uma percepção de que a China ganha mais, se posiciona e se mostra como um país que consegue, de fato, se contrapor aos Estados Unidos. A reunião com Xi Jinping foi uma das bilaterais que o Donald Trump teve nesse tour pela Ásia, né? Passou pelo Japão também. O presidente americano voltou aqui para a Casa Branca com um saldo positivo?
Foi positivo se a gente olhar o acordo com a Malásia, acordo com a própria Coreia, de retomada do relacionamento com o Japão, então é um pouco da reconstrução da posição americana no eixo asiático, então nesse sentido sim. O que ele não sai é com a percepção clara de que conseguiu domar o seu principal ponto de risco e conflito, que é com relação à China. Então, muitos assuntos ficaram de fora, como a questão de Taiwan, como as questões sobre a política chinesa de investimentos e apoio às empresas chinesas no mundo. Então a lógica, e aí o Trump é muito capaz de trazer a narrativa de ter avanços, quando a gente olha de fato esse processo, eles são menores do que parece no discurso, mas há um ponto importante nessa dinâmica, que Estados Unidos mostra que a Ásia é central para a sua estratégia, então algo que já vinha desde Obama com a política de centralidade da política externa americana para a Ásia. Então o Trump reafirma esse processo, mas ainda falta uma continuidade e uma clareza maior sobre as dimensões mais estratégicas e como lidar com cada um dos seus principais aliados na região. Acho que a gente vai ter que esperar, né, Denilde, os próximos meses para ver se a gente consegue identificar essa questão, essas clarezas que você mencionou aí, né, na relação específica de cada país. Agradeço muito sua participação, sua disponibilidade, seu tempo, suas análises. Eu conversei com a Denilde Roos-Hacker, professora de Relações Internacionais da SPM. Ela é mestre em Ciência Política, também especialista em Política Externa do Brasil e Comportamento Político. Denilde, muito obrigada. Seja bem-vinda sempre aqui no Mapa Mundi. Eu que agradeço, Patrícia. Boa tarde. É isso, esse foi o nosso Mapa Mundi de sexta-feira, com a minha participação especial, substituindo o Sérgio Uti, que está, como eu disse, em viagem, está em trânsito, fez essa cobertura histórica lá na Ásia, né, do encontro, que contou também, entre outros assuntos que ele cobriu por lá, a reunião bilateral entre os presidentes Trump e Lula, com o destaque do nosso correspondente Sérgio Uti, né, como sempre, falei aqui no começo, repito, dando aula de jornalismo, né, muito bem posicionado ali, foi o primeiro correspondente do local a perguntar aos dois presidentes. Todo o material publicado durante a semana em relação a esse encontro está no canal do YouTube do SBT News, então é só você acessar o canal do SBT News no YouTube, que você vai assistir a reportagem, por exemplo, do Sérgio Uti, que a gente exibiu no começo do programa, o bate-papo que ele teve com o César Filho, né, na reportagem, o ao vivo está lá também no canal do YouTube, e todas as análises na página do SBT News, que foi considerado pelo 5º ano consecutivo a marca de maior credibilidade em jornalismo no Brasil, segundo uma pesquisa do Instituto Reuters e também da Universidade de Oxford. Então, na página do SBT News, sbtnews.com.br, você tem ali todas as reportagens em texto, análise. Eu estou com uma coluna lá também, agora voltou o espaço para os colunistas, então toda sexta-feira, hoje é sexta-feira, tem texto meu novo lá também, então se você está assistindo, é um outro espaço para o jornalismo do SBT. E a gente se vê logo mais à noite no SBT Brasil com César Filho, que começa 7h45 da noite. Obrigada, Giovana, toda a equipe de São Paulo, que sempre coloca o Mapa Mundi no ar. Às sextas-feiras, o Sérgio Uti está de volta. Semana que vem, sexta-feira, às 11 horas da manhã, e ele espera por vocês. Um abraço. Tchau, tchau.